pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula aqui no canal e dando continuidade aos assuntos das aulas anteriores, né? Ondas estacionárias em corda vibrante, parte 3. Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma aplicação das nossas formulinhas estudadas nas aulas anteriores para o comprimento de onda e a nossa frequência, tá? Então, muito bem. Então, geralmente nesse tipo de problema, ou ele vai te indicar isso, tá? Através de um diagrama, ou seja, você vai indicar o número de barrigas, né? O N, através de um diagrama, ou ele vai, né, tá escrito lá no texto, né, o N, tá, para você observar, tá bom? O número de barrigas, ok? Então, vamos observar esse problema aqui, ó. Aqui, visualmente, a gente identifica o quê? Que o nosso problema, ele tem, ó, uma barriga, não é isso? Então, o nosso N vale quanto? Vale 1, ok? Então, ó, nós vamos utilizar estas equações aqui do lado, certo? Essas formulinhas, e com esses dados que ele nos está fornecendo, ó. Para o comprimento da corda, o L vale 10 metros, velocidade 20 metros por segundo, ok? E ele quer que a gente determine o comprimento de onda e a frequência associada. Muito bem, então, ó, dessa primeira formulinha aqui, a gente consegue determinar, né, o comprimento de onda. Então, ó, lambda vai ser quem? 2 vezes o comprimento da corda, 2 vezes 10, dividido pelo número de barrigas, que vale 1. Então, ó, 2 vezes 10, 20, dividido para 1, 20. Então, o nosso lambda vale quanto? Vale 20 metros, ok? Então, e a frequência? A frequência associada, ó, Fn, o n igual a 1, vai ser igual a 1 vezes a velocidade, quanto vale? 20, dividido por 2 vezes o comprimento da corda, que é 10. Então, ó, 1 vezes 20, 20, dividido para 20, não é isso? Ó, 2 vezes 10, 20. Isso vai ser igual a 1, ok? Então, ó, o nosso F1 ele vai ser igual a 1 Hz, ok? Então, aqui a gente conseguiu determinar o comprimento de onda e a frequência associada, utilizando as nossas formulinhas, bom? Então, vamos para o segundo exemplo. Veja que agora nós temos o quê? Duas barrigas, ó. N igual a quanto? N igual a 2, não é isso? Duas barrigas, N igual a 2, ó. Nós vamos utilizar esse mesmo valor nas equações aqui, ó, na primeira e na segunda. Então, o comprimento de onda vai ser 2 vezes 10 dividido por N. Quanto vale o N? 2. Então, aqui vai ser, ó, 2 vezes 10, 20. 20 dividido para 2, o nosso comprimento de onda vale 10 metros, ok? Beleza? Já nesse outro caso aqui, qual vai ser agora a nossa frequência? F2, ó, associada, né? Vai ser o número de barrigas, 2, vezes a velocidade, 20, dividido por quem? Por 2 vezes o comprimento da corda, que vale quanto? Vale 10, ó. Então, eu tenho 2 vezes 20, 40, dividido por 20, ok? Isso vai dar quanto, ó? Isso vai dar, corta, corta, vai dar 4 dividido para 2, 2 Hz, ok? Então, o nosso F2, ele vale 2 Hz, ok? Já neste outro caso aqui, ó, veja que agora nós temos o quê? 1, 2, 3. Nós temos 3 barrigas, ó, tá? Para cima, para baixo. Então, o nosso N vale 3. Ó. Então, vamos utilizar a nossa fórmula. O comprimento de onda vai ser 2 vezes o 10, não é isso? Dividido por 3. Isso vai dar, ó, 20 dividido para 3, que dá aproximadamente 6,7 metros. Então, o nosso comprimento de onda dá 6,7 metros, ok? E a frequência associada? A frequência associada é o F3, ele é igual a N, o número de barrigas, 3 vezes, ó, a velocidade, 20, dividido por 2 vezes o comprimento da nossa corda, que vale 10. Então, nós vamos ter 60 dividido para 20. Quanto que vai dar isso? A nossa frequência F3 é igual a 3 Hz, ok? Então, ó, veja aqui, utilizando a nossa formulinha, né, e fazendo que a observação gráfica, a gente conseguiu, né, determinar tanto o comprimento de onda associado quanto a sua respectiva frequência, ok? Vamos observar aqui um exemplo de um laboratório agora. Então, veja que nesse exemplo, né, a gente tem, ó,
gerando aqui, ó, veja que é 15 Hz, né? A gente tem o que, ó? A primeira barriga. Nesse outro caso aqui, ó, nós temos 2 barrigas, né? E nesse outro caso nós temos que 3 barrigas, ok? Então, ó, nós conseguimos determinar as frequências associadas a esta família. Porque quem é o nosso F1? O nosso F1 é 15 Hz. Então, ó, pela nossa formulinha que a gente viu, ó, então eu tenho F1 vale 1 vezes 15. Quanto vale o F1? 15 Hz. Okay? Que está ali em cima, tá? E qual vai ser o F2? O F2 para 2 barrigas vai ter que ser, ó, o número de barrigas, né, 2 vezes a frequência fundamental que nós determinamos ali, ó, pela leitura, né, do aparelho, 15. Então, quanto vale o F2? F2 vale 30 Hz. E o F3? O F3 vai ser, pela nossa fórmula aqui de cima, o número de barrigas, 3 vezes a frequência fundamental, 15, que vai dar quanto? 45 Hz, ok? Então, se a gente observar aqui, né, a gente determinamos, né, nós conseguimos determinar quem? Determinar essa frequência, né? A família de frequências, né, a partir do F1, ok? Então, ó, veja ali, ó, eu tenho, de fato, o aparelho medindo, ó, 30 Hz e 45 Hz, tá bom? Então, veja que pela nossa formulinha aqui, ó, nós conseguimos determinar essas frequências, ok? Então, como resumo, tá, pessoal, geral das ondas estacionárias, nós vamos ter, ó, uma barriga, né? Nós vamos ter, ó, o primeiro harmônico ou frequência fundamental, bem, ó, ou seja, 1 vezes o meio comprimento de onda, L, né, que é o L, comprimento de onda, 2 vezes o L dividido por 1, lembrando, ó, conhecido, tá, o L, bom? Para 2, nós vamos ter a mesma situação, agora o N vai valer igual a 2, que é o segundo harmônico, bom? Olha lá. Para N igual a 3, a mesma coisa, 3 barrigas, né? Então, nós vamos ter o terceiro harmônico, ok? E aí, sucessivamente, para o N qualquer, ok? E lembrando, a nossa formulinha sempre vai ser essa aqui para a frequência associada, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para a frequência associada, tá? O número de barrigas vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da nossa corda. Ok, pessoal? Por hoje é só e até a próxima aula.